Olá pessoal, sou eu mais uma vez aqui com mais um daqueles vídeos que você só encontra aqui nesse canal, né pessoal? E dessa vez, gente, falar um pouquinho de banda C, LNB de banda C, que o pessoal tem algumas dificuldades ainda, fica um pouco complicado aí na hora de fazer alguns ajustes, porque às vezes não entende como é que funciona a questão do giro do LNB, posicionamento do LNB dentro do disco, questão de altura, isso aí que infelizmente é pouca gente que explica como realmente deve ser, e então por isso fica difícil de conseguir informações corretas a respeito disso. Primeiro que eu vou falar para vocês é a respeito disso aqui, ó, a profundidade que o LNB deve ficar dentro do disco. Isso aqui por comodidade, gente, por comodidade, tendo em vista que grande parte das antenas usadas em banda C tem uma profundidade parecida com essa aqui, dessa antena aqui que é uma antena da Sky, e as antenas tipo Century, boa parte delas tem essa mesma função, profundidade, diâmetro da antena. Então por isso costuma-se dizer que o LNB tem que ficar passando 1,5 cm para baixo do disco. E isso não é uma regra. Isso aqui, se explicar desse jeito, infelizmente vai estar explicando de uma maneira que vai servir para alguns tipos de antena, mas não vai servir para todo tipo de antena. Vou explicar por quê. Se você pegar, por exemplo, uma antena como essa aqui, que é uma antena média, que ela não é uma antena muito profunda, ela vai usar essa mesma função. Se você pegar aqui a distância do ponto de fase aqui, que é o ponto onde o sinal vai se concentrar aqui embaixo do LNB, medir essa distância aqui até o fundo da antena e dividir pela profundidade não, pelo diâmetro da antena, vai dar 0,38, que é a função das antenas utilizado pela Century. Essa aqui também obedece o mesmo cálculo. Então, por que simplesmente dizem que você tem que colocar esse aqui? Tem o disco, colocar o disco e encostar ele aqui. Tá, por quê? Porque se você tirar esse disco aqui, ó, esse disco que vem no LNB Super Digital da Century, virar pra cá. Se você tirar esse disco, você vai ver que se você colocar aquele na mesma distância, tirando o disco, ele vai ficar aqui em 38. Não sei se vai dar para ver, que já está meio escuro aqui. Ele vai ficar exatamente em 38. E aqui embaixo, olha só, vai ficar faltando aproximadamente 1,5 cm aqui embaixo. Vai ficar sobrando no caso. Então, mas se você pegar uma antena aquelas mais profundas, tem muita antena antiga que tem uma curvatura maior, ela acaba sendo mais profunda. Então, essa regra de 1,5 aqui acabou, foi para o espaço. Então, para você ter um bom rendimento, aproveitamento melhor da antena, essa regra aqui não vale. Essa regra aqui vale para um tipo de antena. Essa curvatura aqui não é muito rasa e nem muito profunda. Se você pegar uma antena mais rasa, de banda C, um pouco mais rasa, isso que vai mudar. Então, mas infelizmente a gente não tem, nos manuais de antena, não tem essa função aqui, explicando qual é a profundidade aqui do fundo da antena até o ponto de fase, que é o ponto aqui onde concentra o sinal, e o diâmetro. O diâmetro a gente tem, sempre tem, mas a profundidade da antena até o ponto de fase, isso aí não vem nos manuais. Então por isso que fica complicado para a maioria usar essa marcação aqui que tem no LNB. A marcação existe para isso, gente. Pessoal, essa marcação não serve para nada, não serve para nada para quem não entende dessa marcação. Outra coisa importante para mostrar para vocês é o posicionamento do giro do LNB, que infelizmente ninguém ensina. O seguinte, nos LNBs
tem uma marcaçãozinha nele de 0, 30 para a direita, 30 para a esquerda. Geralmente eles têm, por exemplo, esse aqui, Gigasat tem, esse Century Super Digital tem, esse outro aqui da Century é o HY81 4FET, ó, também tem. Então, para que serve essa marcação aqui? Nos LNBs Century, Gigasat, funciona o seguinte: esse ponto aqui, ponto 0, ele tem que ficar apontando para o leste ou para oeste. Se você pegar um LNB de banda KU, que é o que a maioria sabe muito bem, é mais fácil de utilizar, você usa esse pontozinho que é a saída do cabo e coloca ele na posição norte-sul. Você vê todo o LNB que você, ou antena que você pegar aí na banda KU, você olhou para a antena, se você subir ela um pouquinho, você vai ver que isso aqui está apontado exatamente na posição norte-sul. Não tem esse negócio de 6 horas, 7 horas, o cara faz um apontamento lá no nordeste e o outro está lá no norte do país, vai achar que a mesma regra de giro do LNB vai funcionar para quem mora lá no sul do país. Não, essa regra aqui de norte-sul e leste-oeste serve para qualquer parte do globo. Então, tem esse negócio de essa parte aqui tem que ficar em 6 horas, 9 horas, não. Esquece isso, gente, esquece. O que tem que ficar, o que serve nesses LNBs aqui é leste-oeste. Colocou a antena pro rumo do satélite, colocou o LNB na antena, o ponto 0 aqui fica apontado para leste ou para oeste, vai dar a mesma coisa. Aqui no caso essa antena aqui está apontada para o 70W, eu estou no sul do Amazonas. Aqui o que eu vou fazer? Saber o ponto que é o LNB, depois eu vou, claro, colocar o aparelho e corrigir, mas eu vou simplesmente girar aqui, colocar ele apontado para o leste. O leste para mim está nessa direção aqui, apontei para o leste, eu sei que vai dar sinal. Depois eu simplesmente com o aparelho eu faço um ajuste simples, muito fácil. Então, para você que não sabe para que serve essa marcação que tem no LNB, serve para você, quando você tem o cálculo aqui de profundidade da antena e da profundidade e o diâmetro, você vai saber em que ponto ele deve ficar. Boa parte das pessoas diz: eu coloco em 1,5 e tá bom. Beleza, coloca em 1,5. Só que se você pegar uma antena grande, por exemplo, uma instalação de uma empresa de telecomunicação, que você vai colocar ali o LNB, você já não vai saber, você vai se perder nessa regrinha aqui que você acha que é igual para todas as antenas. Então, isso aqui não simplesmente fica aqui, nem sempre fica sobrando 1,5. A maioria vai ficar, porque a maioria, as antenas são fabricadas seguindo a função aqui que fica em 38. O resultado aqui dividindo a profundidade pelo diâmetro da antena vai dar 0,38. Então ficaria aqui em cima em 38. Ficaria sobrando aqui aproximadamente 1,5 cm. Fácil. Mas se você pega uma outra antena, isso aqui pode mudar. Pode ficar aqui em 36, pode vir para 42, dependendo aí do tipo da antena. E dizer que o LNB, isso aqui vai ficar em 6 horas, 9 horas, esquece isso aí, gente. O que vale para o LNB banda C é a marcação que tem aqui, 0,30, 30 para a direita, 30 para a esquerda. Isso aqui que vai servir. Nesses LNBs aqui, você coloca esse aqui apontado para o leste, pronto, está resolvido o problema. Pode vir alguns outros LNBs que ele vai ficar na posição norte-sul, mas você vai colocar exatamente para o leste, qualquer lugar do planeta que você tiver. Colocou apontado direto para o leste, vai estar certa polarização.
ou se o LNB for produzido ao contrário, ele vai simplesmente na posição norte-sul e está resolvido. Até mais, pessoal. Valeu!